Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Meus filhos e filhas na fé, é uma grande alegria poder ajudar você na oração e na palavra de Deus. Vamos estar nesse momento fazendo uma oração de agradecimento e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Oremos a Deus. Espírito Santo da verdade, na tua santa presença aqui estamos mais uma vez. Espírito Santo, queremos te agradecer por tudo que tens feito e ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, pelo ar que respiramos. Obrigado pelo dom supremo da vida. Obrigado, Senhor, porque Tu és a cura. Tu és o médico dos médicos. Tu és o remédio. Tu és a libertação, e o Senhor vai abençoar a vida de todos que aqui estão participando desta oração. Em nome de Jesus, nós consagramos esse dia para o Senhor, e que esse dia seja mais do que abençoado na Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, te pedimos e te agradecemos, e toda a igreja reunida diga amém e graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu vou colocar aqui na tela. Primeira carta escrita por João, no capítulo de número 4, e no verso de número 4 é a palavra que Deus me deu para te entregar. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Existem duas revelações que eu quero te entregar nesse verso 4 do capítulo 4 desta primeira carta de João. A primeira revelação é João dizendo assim: Filhinhos, sois de Deus. Filhinhos, sois de Deus. Esta revelação bíblica é muito forte, porque Deus está falando na palavra que você é de Deus. É isso que eu quero me apegar também nesta palavra. Deus está dizendo na sua santa palavra através do apóstolo João: Filhinhos, sois de Deus. Ou seja, você é de Deus. A sua casa é de Deus. A sua família é de Deus. A sua vida é de Deus. E isso significa muita coisa. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Você tem um dono, e o nome deste dono se chama Deus. Deus é o teu dono, o meu dono, o nosso dono. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono daqueles que buscam a sua face. Então, todas as vezes que o adversário se levanta contra mim, contra você, o adversário precisa lembrar que nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Existe um selo, existe uma marca. Existe uma marca da promessa na tua vida. E esta marca identifica, confirma, testifica que você é de Deus. Há uma marca do sangue de Jesus
nas nossas vidas. Existe uma marca na sua casa. Esta marca é a marca do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E todas as vezes que o adversário se levanta, ele contempla a marca de Deus na minha vida e na tua vida. Você é de Deus. A sua vida é de Deus, a sua saúde é de Deus, as suas finanças é de Deus. Tudo que nós temos é de Deus. E porque Ele é fiel, nós conseguiremos vencer todas as batalhas da vida. Então a primeira revelação que nós podemos encontrar dentro desse texto é essa: filhinhos, sois de Deus. Essa expressão filhinhos é porque João gostava de chamar os seus discípulos de filhinhos. Quando João ia conversar com seus discípulos, ele chamava de filhinhos. Era uma forma carinhosa de tratar, de cuidar das ovelhas de Jesus, a qual ele estava cuidando. Então ele está escrevendo essa carta para os filhos espirituais dele. É por isso que eu chamo vocês de filhos e filhas na fé. Então João está escrevendo para os filhos espirituais dele. Por isso que ele começa a carta aqui no verso 4, começa dizendo no verso 4 a expressão filhinhos. E usado por Deus, João ele diz: filhinhos, sois de Deus. Sois de Deus. Você é de Deus. O maligno não pode tocar em você. O maligno não pode tocar na sua casa. O maligno não pode tocar nos teus filhos. O maligno não pode tocar em você. Por quê? Porque você é de Deus. Digita esta frase aqui nos comentários: eu sou de Deus. O inferno não vai gostar quando você repetir comigo esta frase, porque o adversário se incomoda com esta verdade. A Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, observe bem o que eu vou falar para você. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, Satanás se apresentou diante de Jesus. É a Bíblia que está falando. Não é o pastor Bruno, é a Bíblia. E a Bíblia diz que Satanás se apresenta a Jesus. E Satanás diz o seguinte: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse assim: não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas observe o que o inimigo disse para Jesus. O inimigo disse assim, ó: se tu és o Filho de Deus. O inimigo estava tentando colocar dúvida em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Entendeu qual é a estratégia do maligno? O maligno quer que nós venhamos duvidar. Duvidar se Deus está conosco ou não. Duvidar se somos de Deus ou não. Duvidar se Deus está conosco ou não. De um lado está Satanás dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Mas de outro lado, Deus está dizendo: esse é meu filho amado. Este é meu filho amado. Quando Jesus é batizado nas águas por João Batista, uma voz ecoa, uma voz brada no céu. E a voz dizia: este é o meu filho amado. E essa voz era a voz de Deus falando a respeito da pessoa de Jesus.
E agora Satanás está dizendo, se tu és o Filho de Deus, ou seja, tentando colocar dúvida em Cristo. Mas Jesus responde dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus não se importou com o que Satanás estava dizendo. Jesus não se preocupou com a dúvida que Satanás estava lançando, se tu és o Filho de Deus. Porque Jesus sabia muito bem quem ele era. Jesus sabia muito bem que ele era Filho de Deus. Então, todas as vezes que o inimigo tentar colocar uma dúvida no teu coração, lembre-se, você é de Deus. E pelo fato de você ser de Deus, você vai vencer todas as provações. Pelo fato de nós sermos de Deus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos salvou. Você é princesa de Cristo, amém? Você é príncipe do Senhor. Você é de Deus e o inimigo não consegue tocar em um fio de cabelo seu, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos propriedade do Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia diz que nós somos a casa de Deus e Deus habita em nós. Você tem uma casa e essa casa é sua. Você é proprietária. Você é proprietário de uma casa. E você tem a chave daquela casa. Da mesma forma é Deus. Nós somos a casa de Deus. E por esta razão, nós somos dele, porque ele habita em nós. E ele tem a escritura que diz, esta casa pertence a mim. Ou seja, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós recebemos a salvação, recebemos de Deus o perdão e somos dele. Amém? Esta é a primeira revelação desse texto aqui. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. E a segunda revelação do texto diz assim, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha só o que Deus está dizendo. Porque maior, bem maior, é o que está em vós do que o que está no mundo. O que habita dentro de mim, o que habita dentro de você, é maior do que o mundo inteiro. O Deus que habita em mim, o Deus que habita em você, o Deus que habita em nós, é maior do que as adversidades da vida. Deus é maior do que os problemas e desafios. Deus é maior do que os levantes. Deus é maior do que as dificuldades que você pode passar. Deus é maior do que este problema que você pode estar enfrentando. Diz para mim, qual é o tamanho do seu problema? Você acha que o problema que você está enfrentando é grande? Você imagina que este problema que você está enfrentando é grande? É uma pergunta que eu lhe faço. Todo ser humano tem um problema. Todo mundo passa por um problema, por um desafio. Todas as pessoas passam por um problema. Você acha que esse problema é grande? E a resposta é não. Grande é o nosso Deus. Grande não é o problema que tem se levantado contra a tua vida. Grande é o Deus que você serve. Maior é o que está em nós
do que o que está no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 4. Não é o pastor Bruno que está dizendo, é a Bíblia Sagrada, é Deus que está falando. Eu sou maior do que o mundo e eu habito dentro de você, diz o Senhor. Então, diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Não diga que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. O problema se levanta e diz, eu sou grande. O problema se levanta e diz, eu sou maior. Aí você aponta o dedo para o problema e diz, você não é grande e você não é maior. Grande e maior do que tudo e do que todos é o Deus a qual eu sirvo. Esta causa na justiça. Eu não sei para quem é esta palavra, mas existem pessoas com causas na justiça, que Deus está desbloqueando causas na justiça. Em breve você vai contar um grande testemunho de vitória. Deus está desbloqueando causas na justiça e você vai testemunhar milagres, porque grande não é o problema na justiça que você enfrentou ou está enfrentando. Grande é o juiz dos juízes. Grande é o advogado dos advogados, que já entrou nesta causa. E esta causa já está ganha. Eu vejo com os olhos da fé a mão de Deus movendo papéis. Eu vejo com os olhos da fé a mão de Deus movendo papéis e causas na justiça sendo solucionadas, porque aquele que habita em nós é maior do que os problemas da vida. E quem diz isso não é o pastor Bruno. Quem diz isso é a palavra de Deus. Primeira carta de João, no capítulo de número 4, verso 4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. No mundo existe as trevas, mas em nós existe a luz. No mundo existe a perdição, mas em nós existe a salvação. No mundo existe a crueldade, mas em nós existe a bondade de Deus. No mundo existe o perigo, mas em nós existe a segurança. No mundo existe o cansaço, a dor, mas em nós existe o refrigério. Em nós existe a alegria do Espírito Santo. No mundo existe o mal, mas em nós existe o bem de Deus, a bondade de Deus que está dentro de mim, dentro de você, como anjo de Deus, como profeta do Senhor, para dizer para o teu coração que aquele que habita dentro de nós é maior do que tudo e do que todos. Este problema que você está enfrentando é do tamanho de um grão de areia. Imagine um grão de areia, bem pequeno, bem pequeno. E imagine toda a areia do mar. Esse pequeno, insignificante grão de areia é o problema. E todo o oceano, todo o planeta Terra, o universo, é o nosso Deus. Quem é maior? O grão de areia ou todas as areias da terra, todos os mares e oceanos da terra, todo o universo existente? Obviamente, todo o universo existente. Esse pequeno grão de areia representa o problema que você pode estar enfrentando. Eu não sei quem precisa desta palavra, mas existem pessoas me ouvindo aqui que você está enfrentando grandes problemas.
Grandes problemas no olhar humano. Grandes problemas no olhar humano. Mas com os olhos espirituais, nós compreendemos que os problemas são pequenos, porque grande é o Deus a qual nós servimos. Se o problema é na saúde, Jesus é o médico dos médicos que opera e não deixa cicatrizes. Se o problema é nas finanças, Jesus é o dono da prata e do ouro, que abre as portas e não deixa nada faltar. Se o problema é na família, Jesus é a união e o amor, que vai surpreender a tua casa trazendo a união, trazendo a compreensão no lar. Se o problema é na vida espiritual, Jesus é Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que nos sustenta e aumenta a nossa fé. Independente qual seja o problema que você está enfrentando, Deus é a saída, Deus é a resposta. Eu vejo com os olhos da fé, eu contemplo com os olhos espirituais a mão de Deus trazendo soluções para problemas difíceis. Tome posse desta palavra profética e eu leio mais uma vez para concluir. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 4. Filhinhos sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Firmados nesta palavra, nós vamos orar. Vamos pedir para que aquele que é maior do que tudo venha entrar com providência e nos conceder uma bênção toda especial. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, Criador dos céus e também de toda a terra, na Tua presença aqui estamos mais uma vez, ó Pai Celestial. Estamos aqui porque compreendemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tu és maior do que as doenças. Tu és maior do que os problemas. Tu és maior do que tudo e do que todos. Tu és o general de guerra que não perde nenhuma guerra, nenhuma batalha. Eu quero interceder pelos meus filhos e filhas espirituais que o Senhor me concedeu aqui neste canal, porque cada inscrito deste canal, cada pessoa que acompanha estas orações, são filhos e filhas espirituais que o Senhor me concedeu para que eu possa cuidar através da palavra, através da oração. E eu quero interceder, eu quero orar por cada um que me escuta neste momento. As tuas ovelhas, ó Senhor Jesus, a qual o Senhor me deste para que eu pudesse cuidar delas através da palavra e da oração. Eu intercedo por cada vida que aqui está me ouvindo. E eu sei que Tu és maior do que todos os problemas, todos os desafios. Tu és maior do que todos os levantes do inimigo. E nós cremos que a vitória, mais uma vez, é concedida sobre as nossas vidas. Que a nuvem reluzente da Tua glória, Espírito Santo da verdade, esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Jesus, visita esta mulher, visita este homem que está me ouvindo agora. Visita com o Teu poder, visita com a Tua graça, visita com o Teu amor. Espírito Santo da verdade, quebra todo o mal
desfaz os embaraços, que a bênção do Salmo 23, que a bênção do Salmo 91, que a bênção do Salmo 121, que a bênção dos Salmos esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, que o Senhor abençoe o teu povo com paz, abençoe o teu povo com vitórias, e o teu nome seja engrandecido, o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus nós oramos com fé e te pedimos uma bênção toda especial sobre as nossas vidas e famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, e toda a igreja aqui reunida, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus, e a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo está sobre nós. Um grande e apertado abraço no teu coração. A paz do Senhor Jesus e até breve.